e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tem inteligência. Agora adianta aí umas 2 páginas, Jó 42, e verso 1, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Glória a Jesus. Amém? Podeis tomar os seus assentos, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós abrimos aqui o livro de Jó. Um livro que fala sobre a história de um homem esse que habitou na terra de Uz, que Deus disse que ele era um homem reto, íntegro, fiel e temente a Deus, e se desviava do mal. E a este nasceu 7 filhos e 3 filhas. Esse homem, ele era tão reto
que Deus olhou para ele e começou a prosperar o seu caminho. E começou a multiplicar os seus bens. E diz a palavra que veio a ser um grande homem diante de todos aqueles que estavam à sua volta, considerado por Deus o maior do Oriente. E diz a palavra do Senhor que esses filhos, os filhos de Jó, eles faziam banquetes, cada um por sua vez, em sua casa. E chegou o dia em que eles estavam fazendo banquete na casa do filho mais velho, do filho primogênito. Mas a Bíblia diz que todas as vezes que eles ofereciam e convidavam as suas irmãs a comerem e a beberem com eles, terminados seus banquetes, Jó os convidava, os convocava e os santificava. Como assim? É bom nós lembrarmos que esse acontecimento ele foi por volta de 2000 anos antes de Cristo, na era parteada, onde se oferecia o holocausto, como Deus ensinou Abraão a oferecer por Isaac. E diz a Bíblia que Jó era o líder da sua casa, e ele chamava os seus filhos e pregava para eles. O que Jó ia pregar se ainda não havia lei? Deus ainda não havia dado a lei para Moisés. Mas Jó começava a falar lá de Adão, desde Adão. Está dando microfone aqui. Desde Adão, Jó começava a falar com seus filhos e contando como Deus fez e ordenou que a terra produzisse, e como Deus plantou Adão no jardim do Éden e deu para ele uma esposa, e também dizendo para eles que Deus havia ordenado a eles não comerem do fruto da árvore da vida, porque aquilo lhe custaria a morte. E diz a palavra que mesmo assim eles comeram. Então Jó tinha muito a discorrer sobre os seus filhos de palavra, porque estava no seu coração a palavra de Deus. E Jó, ele tinha um exemplo de Noé, quando entrou na arca, quando Deus mandou Noé construir uma arca diante de um povo, o pastor Euclides incrédulo e sem afeição natural. E diz a palavra do Senhor então que Jó santificava os seus filhos, e ali ele trazia desde Adão até os seus pais, e depois que ele pregava para os seus filhos, ele tomava do seu rebanho animais para sacrificar a Deus pelos seus filhos. E diz a palavra que ele oferecia, meus nobres músicos, por cada um deles. Cada um recebia o perdão de Deus, porque Jó dizia: talvez os meus filhos pecaram ou blasfemaram contra Deus. Não está dizendo que eles pecaram, mas Jó se preocupava tanto, missionária Rose e pastora Rose, que ele ia oferecer a Deus pensando se talvez seus filhos pecaram naquelas festas que eles realizavam por causa do vinho. Aleluia. E diz a Bíblia que uma certa vez os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor. Esses filhos não são filhos da terra. Esses aqui são os filhos lá da glória, os que estão em cima, os anjos.
vieram apresentar-se ao Senhor, e de repente Satanás veio entre eles. E o Senhor observou e perguntou para Satanás: de onde vens, Satanás? E ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus perguntou: você observou meu servo Jó, homem sincero, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal? Satanás disse: sim, mas porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura o Senhor não tem acobertado ele de bens, não tem dado trabalho, riquezas? O Senhor não tem cercado a sua fazenda para que ninguém possa tocar, e cada dia não se multiplica? Irmãos, o inimigo sempre procura alguma coisa para nos acusar. Sempre ele vai procurar alguma coisa para nos acusar aqui na terra. E vai dizer: ela só está aí, ele por causa de algum interesse próprio. Mas o Deus que nós servimos, o Deus de Jó, é um Deus que prospera o homem na terra também. É o Deus que guarda a sua casa, que acampa os seus anjos à sua volta. E não seria diferente na vida de Jó. É claro que isso era notório. E Satanás, ele diz: mas porventura serve em vão? Jó está cobertado de bens, a sua fazenda prospera, tem uma cerca de fogo em volta da sua fazenda, eu não consigo entrar lá. É claro que ele vai temer, é claro que ele vai ser um homem alegre que te serve, mas toque em tudo quanto tem, e certamente ele blasfemará de ti na tua face. O inimigo já quer tocar, irmãos, o nosso ponto fraco, para fazer a gente murmurar e perder a bênção. Aí Deus diz: pois bem, Satanás, tudo que ele tem está na sua mão, mas só não toque na sua vida, não toque nele. E diz a palavra que estavam acontecendo uma festa, um banquete na casa do filho primogênito, e os filhos de Jó se alegrando, e de repente chega um jovem correndo. Cadê Jó? Jó está com violão? Aí como é que eu vou te usar, Jó? Você está com violão? Com a guitarra? Ei, Jó, como é que eu vou usar você? Você está com a guitarra? Aí chega um homem correndo e diz: olha, os bois lavravas e a jumenta passeava junto a eles, e deram sobre ele os sabeus e levaram, e ao servo mataram ao fio da espada. Está aqui o servo falando para Jó, e de repente chegou outro correndo e diz: olha, fogo de Deus caiu do céu e consumiu as ovelhas e os servos, e só eu escapei para te trazer a notícia. E de repente chegou outro dizendo: olha, louvado seja Deus, que coisa tremenda, irmãos. Nós observamos que quando nós recebemos uma notícia ruim, dolorosa, já dói no nosso coração. Imagine uma atrás da outra. De repente chegou outro e diz: olha, os caldeus se dividiram em 3 bandos e deram contra os camelos, e levaram os camelos, e ao servo feriram ao fio da espada. E Jó está recebendo a notícia, chegou outro correndo dizendo: olha, eita, mas irmão, que coisa tremenda. Você já imaginou? Você recebeu um bombardeio atrás do outro. Meu Jesus do céu, é difícil. E o outro chega correndo e diz: olha, veio um vento da banda, além do deserto, e bateu sobre a casa do meu filho primogênito, onde estavam todos comendo e bebendo, e a casa caiu, e todos morreram, e só eu escapei para te trazer a notícia. Quem já perdeu o familiar aqui? Eu já perdi meu pai e minha mãe, um irmão com 37 anos de idade, que ficou internado por quase 1 ano e nada dava jeito.
Só um pouquinho para vocês saberem. O nome dele é Eli. Continua, né? Eli. E ele se converteu, pastora Rose, desde a sua juventude, era igreja, e o plano dele era ser pastor de igreja. Mas arrumou uma abençoada. E a abençoada disse uma certa vez para o meu irmão mais velho, que ele perguntou: e aí, você vai ser pastor ainda? Está estudando, está se preparando? Ela tomou a frente e disse: não, não vai ser pastor mais. Agora vai trabalhar para cuidar da sua vida. E estava trabalhando, já tinha comprado um carrinho, era velho, mas tinha uma moto, trabalhava por conta, estava trabalhando. De repente começou a dar uns problemas de saúde. Novo. Eu já passei 37, ele faleceu com 37. E foi para o hospital e fizeram uma cirurgia, transfusão de sangue. E a gente imagina, como ele era um homem muito sério, muito separado. A primeira namorada foi essa que ele casou. Que ele foi infectado com o vírus do HIV nessa transfusão de sangue. A gente acredita. A gente acredita assim. Porque não tem outro meio. Embora não se pode confiar no homem, né? A gente só vê o que está por fora, mas Deus é além. E ele foi infectado. E daí passou para a esposa. E daqui a pouco começaram a secar. Ele começou a secar. E aí foi para lá, para cá, descobriu HIV avançado. Não tinha mais jeito. E tratou para cá, tratou para lá. E eu cuidava dele também, já em casa para morrer, dando banho, aquela coisa toda, aquela cadeira, na cama para cadeira, e apodrecia tudo, descoberto o colchão. Era uma coisa terrível. Ela disse: não quer ser pastor, não quer não, né? Não quer fazer a obra não, então experimenta não fazer. Ficou mais ou menos um ano nesse sofrimento. E a esposa dele começou a emagrecer também. E uma filha de 10 anos de idade. E aí, com esse sofrimento, ele desceu a cova, foi sepultado lá em Cajamar, onde ele morava. A gente foi lá. Uma semana depois, pastora Rosa, a esposa desceu a cova. Ou a gente aceita o chamado de Deus, ou a gente aceita terra na cara. É dessa maneira, Jesus. Ou a gente faz o que Deus quer, ou a gente é sujeito àquilo que Ele quer que aconteça com a nossa vida. É assim que funciona com Deus. Com Deus não tem negociação, não tem barganha. Com Deus é pensamento dele estabelecido e concluído, porque Ele é Deus. Ele não pode voltar atrás da sua palavra. Jamais alguém pode anular o plano de Deus na sua própria vida ou na vida de outrem. Como disse o profeta Isaías, Deus disse a ele disse, o Senhor disse: eu antes que houvesse dia, Ele disse: eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ou seja, não há como escapar e nem fazer escapar. Se não andar como Deus quer, aí o negócio fica estreito na terra. Agora é verdade. E Ele disse: operando eu, quem impedirá? Aleluia. E aí perdi meu irmão e perdi a minha cunhada. E a filha já está com mais de 20 anos hoje. 20 e poucos anos. Mas tinha 10. E ficou por aí na casa da avó, da tia. A tia faleceu também. Da avó, a avó faleceu e agora está na casa da tia. Irmãos, o plano de Deus ninguém pode impedir. E quando Jó recebe a última notícia, Jó rasga o seu manto, tudo que ele tem de precioso, ele rasga a sua cabeça, aleluia, e ele se lança em terra e ele começa a adorar. Eu imagino os 4 servos que chegaram diante de Jó olhando e dizendo: mas eu não estou entendendo nada. Mas Jó dizia: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Ele diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Que seja Deus bendito em todo o tempo, na minha e na sua vida, oh glória. E diz a palavra que uma outra vez
Os filhos de Deus foram se apresentar. Nós estamos aqui como filhos por adoção, por fé, que crê em Cristo, e temos também de se apresentar a Deus. Mas outra vez os filhos de Deus foram e Satanás veio novamente lá, pastor Euclides, curiando. Aí Deus perguntou: de onde vem Satanás? Ele disse: das mesmas palavras, de rodear a terra e passear por ela. Ele disse: você observaste o meu servo Jó, homem fiel, homem íntegro, temente a Deus, se desvia do mal, e mesmo sem causa você me incitou a consumi-lo. E Satanás olhou e disse: sim, eu observei, mas se o Senhor tocar a sua pele, ele blasfema de ti na tua face. Tudo ele disse: vamos dar pela sua vida. Aleluia. Aí Satanás disse: então vai lá e toca, mas poupa a sua vida, toca lá na pele. Aí Satanás sai da presença de Deus e fere Jó do alto da cabeça à planta dos pés, com chagas incuráveis, malignas. E diz a Bíblia que Jó chega no estado de humilhação, onde ele se encosta com um caco de telha. O homem que era o mais importante do Oriente, o mais rico, agora está se encostando com um caco de telha na cinza, no arraial. Aleluia. E quando a notícia chega, os seus amigos aqui, eles vêm até Jó, e diz a Bíblia que quando eles vêm, eles avistam Jó e não reconhecem. E quando eles avistam Jó naquela situação, eles começam a chorar. Aleluia. Se aproximam de Jó sem reconhecer como Jó era naqueles dias, de ver que ele estava totalmente destruído, acabado da sua vida. Eles começaram a chorar, e diz a Bíblia que eles ficaram, pastor Rio, por 7 dias e 7 noites, emudecidos, sem palavra, não tinham o que falar para Jó, porque não tinha como falar nada. E Jó estava ali no sofrimento, porque tudo havia perdido e ainda estava com a saúde comprometida. Mas a sua mulher, a companheira de Jó, olhou para Jó e disse: ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. E ele disse: como falaste uma louca. Ele não disse que ela era louca, ele disse: olha, como falaste uma louca, assim falastes tu, mulher. Porventura receberíamos o bem de Deus e não receberíamos dele o mal? Aleluia. Diz a Bíblia que até aí Jó não pecou com suas palavras, oh glória. E Jó ficou ali diante de Deus, aleluia, sofrendo, mas dizendo: Senhor, eu não sei porque está acontecendo, eu fiz tudo que o Senhor me ensinou a fazer, eu não sei o que está acontecendo. Mas Jó estava ali entristecido, e os seus amigos olhando e não tinham o que falar. Aí de repente Jó ele se levanta e começa a falar, e amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele diz que esse dia seja trevas. E aí quando ele fala isso, pastor Euclides, ele leva dos seus amigos chicotada. Você está em pecado, isso aí não é normal. O que você fez é melhor confessar, porque se você não confessar vai ficar pior. É melhor você confessar. O que aconteceu? Você traiu tua esposa, o que aconteceu com você? E ali eles começaram a questionar Jó, aleluia, começaram a falar muitas coisas para Jó, e acusando a Jó, e Jó não entendendo, e Jó se justificando, sendo bombardeado e se justificando. Mas deixa eu te falar uma coisa: não precisa se justificar, deixa que Deus te justifica. Glória a Deus, Deus aleluia. justifica o homem sobre a terra. Não precisa eu e você se justificar por nada, porque nós temos um justificador, que é Jesus de Nazaré, que morreu por nós. E diz a palavra que os amigos de Jó, eles cansam, pastor Rildo, de tanto falar, de tanto Jó se justificar, que eles vão embora. E aí chega Eliú, um jovem de Deus, e começa a falar com Jó e dar conselho, ensinar a Jó e falar para ele que ele estava se precipitando, porque como ele ouviu muitas coisas, ele começou a se precipitar com as palavras, oh glória. Mas diz a Bíblia que ele começou a corrigir a Jó, aleluia. Aí chegou o momento que ele sai, aí quem aparece agora? Deus aparece no redemoinho para falar com Jó. Por quê? Porque Deus, quando ele tem negócio com crente na terra, ele vem face a face. Tem momento que ele vem em visão, tem momento que ele vai, tem momento que ele aparece face a face com nós na terra e diz: não, eu estou aqui para falar com você, oh glória. E aí Deus começou a questionar a Jó. Glória a Deus. E ele diz: onde estava tu, Jó?
Ele disse: onde estava tu quando eu fundei a terra, estabeleci tudo isso aqui? Ele disse: onde estava tu? Responde se você tem inteligência. Ele começou a questionar a Jó, aleluia. Por mais intelectual que eu e você somos, nós não entendemos a Bíblia por completo. Por mais intelectual que você seja, o mais entendimento que você recebeu de Deus, você não consegue ser doutor em divindade como tem o título, não. Por quê? Porque Deus não dá tudo o que Ele tem para ser humano na terra. É preciso se humilhar a cada dia para receber de Deus o entendimento do seu caminho sobre a terra. E Jó disse: Senhor, eu não respondo mais. Eu não tenho o que responder, eu não sei te responder. Aí Jó diz: bem sei eu que tudo podes, tudo. Ele está dizendo: o Senhor pode tudo. Ele pode mudar a tua vida hoje, Ele pode mudar a minha, Ele pode mudar a sorte da tua família hoje, Ele pode mudar o nome hoje, oh glória. Ele pode mudar a trajetória hoje, se Ele quiser Ele pode mudar. Ele disse: eu bem sei eu que tudo pode. Ele disse: eu estou entendendo, Senhor, que eu perdi os meus bens porque o Senhor permitiu. Ele disse: eu estou entendendo que eu perdi meus filhos, minhas filhas, que lamentam até hoje e choro porque o Senhor permitiu. Eu não sei o que está acontecendo. Ele disse: mas uma coisa eu sei, que os teus pensamentos ninguém poderá impedir. Os pensamentos de Deus na sua vida, jamais alguém poderá impedir ou anulá-los. Os planos de Deus na sua vida, tem momento que você nem quer vir, nem queria vir, aleluia, mas você está aqui hoje, sabe para quê? Para ouvir, porque Deus manda dizer para você que a vontade não é sua, a vontade é dele. O plano não é seu, o plano é dele na sua vida, e você precisa caminhar na presença dele, para que ele possa mudar a sua sorte. Para Deus mudar é preciso fazer a sua vontade sobre a terra. E ele diz: eu sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ele disse: eu falei de algo que eu não conhecia, não entendia, sem conhecimento, aleluia, mas agora se os meus olhos estão te vendo. Eu ouvia falar, aleluia, por meus antepassados, pregaram tanto de ti para mim, dos teus seios, da tua grandeza, mas agora eu estou vendo, te vendo com os meus próprios olhos. Ele está dizendo: agora eu me abomino como homem. Ele está dizendo: eu não sou merecedor. Ele diz: como homem eu não mereço, eu não sou digno, com toda a minha integridade eu não sou digno de estar na tua presença. Ele diz: como homem eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Aleluia. É assim que nós temos que se sentir. Ele é santo e nos santifica, oh glória. Não há merecimento humano, não há nenhuma dignidade minha ou sua. Sabe por que eu estou aqui? É porque Deus me trouxe aqui hoje, Ele abriu o caminho. Sabe por que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui porque Deus me salvou de uma rede elétrica há 17 anos atrás, aleluia. Quando eu me vi grudado numa rede, num cabo elétrico, num cabo grosso, em cima daquele poste, 13.800 volts de potência nas minhas costas, sendo eletrocutado e falando com Deus somente com o meu pensamento ali naquele momento. O jovem tentou me tirar, não conseguiu, mas Deus enviou um anjo, me tirou daquela rede elétrica, me colocou assentado sobre aquela laje a 8 metros de altura e abriu meus olhos novamente. Eu pude ver o sol brilhando mais uma vez para a glória de Deus. E eu disse: eu não morro mais, porque Deus me tirou daqui. Se eu estou aqui hoje é porque Deus me salvou daquela rede elétrica. Se você está aqui hoje é que Deus já te salvou do acidente, do homem mau, do homem sanguinário, da morte. Sabe por que nós estamos aqui? É porque Deus nos salvou para estar aqui, porque tem um plano na nossa vida para ser cumprido. Ele tem um plano para ser cumprido na sua vida e na minha vida. E diz a Bíblia, quando Jó se arrepende, se abomina, aí Deus vai lá e fala com seus amigos, com seu amigo diz: olha, chama os demais, pega lá
os animais e leva para Jó sacrificar por vocês, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, ó glória. Bendito seja Deus. Então nós entendemos aqui que Jó, quando ele se arrepende, nesse momento, Senhor, eu não mereço, eu não tenho nada, eu cheguei aqui hoje, eu não tinha palavra para vocês. Eu disse: Deus, onde está a palavra? O que palavra eu vou pregar aqui hoje? Aleluia, eu não tenho palavra para a igreja, mas Deus, Ele disse: eu tenho a palavra. Não se preocupa não, porque Deus, Ele tem a palavra, Ele tem a palavra, e Ele fala comigo e com você na terra. Aleluia. E Jó toma ali aquele sacrifício e oferece a Deus. Aleluia. E diz a Bíblia que Deus aceita, aceita o sacrifício que Jó ofereceu e perdoa aqueles homens também, oh glória. E quando Deus aceita, de repente, diz a Bíblia que Jó ora por eles, meus nobres irmãos. Diz a palavra do Senhor que de repente o Senhor começa a enviar aos seus irmãos, suas irmãs, seus conhecidos, pessoas que andaram com Ele antes e vieram trazendo peças de ouro, prata, trazendo muita riqueza. E diz a Bíblia que Jó foi abençoado, e Deus naquele momento mudou a sorte de Jó. E eu tenho uma palavra para você essa noite aqui, oh glória. Deus, Ele tem poder para mudar a sua sorte. Basta você confiar, caminhar na sua presença, fazer a sua vontade. Deus, Ele tem poder para mudar a sua sorte, oh glória. E eu quero dizer para você que Deus, Ele mudou a minha sorte. Já passei por muitas nessa terra, mas o Senhor mudou a minha sorte, e Ele pode mudar a sua. Basta você acreditar e caminhar com Ele. Se coloque sobre os seus pés, por favor. Eu quero convidar minha esposa rapidamente aqui para louvar o Senhor por mais um hino. Deus é que faz tudo na nossa vida. E Deus, Ele vai fazer na sua. Deus vai fazer nesta igreja, neste ministério. Deus vai fazer sobre a tua vida. Não se preocupa, porque Ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, porque o Senhor Deus, Ele sabe e conhece cada necessidade. Em nome de Jesus, amém. Que Deus em Cristo possa falar mais aos seus corações. E as palmas vão para Jesus.